É comum as pessoas dizerem que todos são filhos de Deus, que todos são filhos de Deus. A maioria das religiões ensina assim, os filmes, as novelas, as conversas de bar, as conversas entre as comadres, todos acreditam e ensinam erroneamente que todos são filhos de Deus. Mas o que diz a Bíblia a respeito disso? A Bíblia ensina que todos nós, homens e mulheres, toda a humanidade, ela é descendente de Adão e Eva, que foram criados por Deus, sua imagem e semelhança. Mas a mesma Bíblia ensina que Adão e Eva, eles erram, eles desobedecem, eles pecam contra Deus. O homem criado à imagem e semelhança em plena comunhão com Deus, ao desobedecê-lo, vem o pecado, e a Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. A Bíblia ensina que o pecado separa o homem de Deus. O profeta Isaías é categórico em dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Romanos 3:23 está registrado que todos nós pecamos e todos nós carecemos da graça de Deus. O pecado, ele gera uma consequência irreversível, a condenação eterna. Bom, isso as Escrituras dizem. Mas o que tem a ver com o Filho de Deus? João, o evangelista João, ele vai escrever no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto o receberem, dar-lhes o direito de serem filhos de Deus. Bom, então nós temos um versículo que diz que a todos, sem distinção de cor, religião, status social, a todos que acreditarem, que confiarem, que aceitarem que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado, que veio como homem, que provou que é possível viver segundo a vontade de Deus, e que Jesus Cristo decidiu, por uma obra vicária, dar a sua vida para que ele fosse sacrificado como o Cordeiro de Deus, derramando o seu sangue e sendo sacrificado pelos nossos pecados. Que Cristo morreu pelos meus pecados, que Cristo foi crucificado pelos meus erros, foi crucificado, morto, sepultado. Então o pecado agora, que exigia derramamento de sangue e que exigia morte, em Jesus ele é pago, a dívida foi paga. Jesus está sepultado, mas como ele havia dito, ao terceiro dia, pelo poder e glória de Deus o Pai, Jesus ressuscita e vence a morte. Com a ressurreição de Jesus, há uma nova esperança, há uma proposta, há de Deus para o homem decaído pelo pecado um presente, que se é o perdão de todos os pecados e uma nova oportunidade de uma nova vida. Então este é o Evangelho, o poder de Deus transformador. E esse Evangelho ele foi pregado pelos primeiros apóstolos de Jesus e espalhado entre toda a Ásia, entre toda a Europa e até os dias de hoje ele é pregado. E o Evangelho ele confronta o pecado. O Evangelho ele afirma que o pecado nos separa de Deus. Quando eu ouço o Evangelho, quando eu ouço que Jesus morreu na cruz por me amar, quando eu entendo Romanos 5:8, de que Deus provou o seu amor para comigo pecador, ao ponto de ter dado seu Filho Jesus para morrer por mim, eu ouço, eu crio fé, porque o Espírito Santo age na minha vida. Então, eu tenho consciência dos meus pecados e eu me arrependo deles. Eu tenho nojo dos meus pecados e eu busco em Cristo uma conversão. Eu me converto dos meus maus caminhos e em Jesus eu clamo a Deus pedindo por perdão e clamando o sangue de Cristo que me lava de toda a sujeira do meu pecado. Então,
A todos quanto receberem, Deus nos dá a oportunidade, mas eu, você e todos quanto ouvirem precisam tomar uma decisão. Deus, o Senhor Jesus, fizeram a sua parte. Há um presente de Deus, o perdão de todos os pecados, o direito a uma nova vida e uma vida eterna no reino de Deus, segundo as Escrituras. Mas é só para todos que recebem. E quando eu recebo essa graça, porque não vem de nenhum esforço meu, não é nenhuma obra minha, a palavra de Deus diz que quando eu recebo ao Senhor Jesus Cristo, eu que era criatura, pecador, agora eu recebo um poder dos céus e eu sou promovido de criatura pecadora para filho de Deus. Romanos vai nos ensinar que, e agora que eu sou filho de Deus, eu também sou co-herdeiro de Cristo, ou seja, antes um pecador condenado, agora filho de Deus com direito a uma herança. Herança esta que Pedro escreve que ela está guardada pelo poder de Deus, uma herança incorruptível, uma herança gloriosa, que é a vida eterna na presença do Pai. Este é o Evangelho. Ele exige de você fé, ele exige de você arrependimento, ele exige de você conversão e ele exige que você confesse, receba a Jesus como seu Senhor e Salvador. E ele te promete perdão de todos os pecados, uma vida nova, a presença do Espírito Santo e uma eternidade na glória de Deus. Deus te ama. Os seus pecados fazem separação entre você e Deus, mas Jesus morreu pelos seus pecados e pagou pela sua dívida. Se você crer, se confessar, se arrepender e aceitar a Jesus, você tem direito a perdão de todos os seus pecados e de ser filho de Deus, herdeiro de Deus. Dá para dar um glória? Antes estava perdido, condenado, mas o amor de Deus me alcançou, sua graça me aceitou e em Jesus eu fui feito, transformado em uma nova criatura. Paulo escreve aos 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Uma coisa eu faço, me esqueço das coisas que ficaram para trás e olho para frente, para o alvo da minha salvação. Deus te abençoe. Jesus te ama e tem um plano de salvação para você. Em Jesus há transformação, salvação, cura, libertação e vida eterna. Oh glória!